Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Temos alguns recadinhos a todos, que quem está vindo a primeira vez por aqui. Segunda-feira, a partir das 9h30, temos a harmonização musical, a evangelização infantil, palestra, passe e o acolhimento fraterno. Na terça-feira, a partir das 20 horas, temos estudo doutrinário, aberto ao público, onde fazemos estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, a partir das 20 horas, nessa quarta, iremos começar um novo curso, que é o curso de acolhimento fraterno. E a partir do ano que vem, continuaremos o curso de mediunidade. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, temos o curso. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, temos a reunião mediúnica. E essa não é aberta ao público. Sexta-feira não temos atividade. E no sábado, a partir das 4 horas, temos a sopa fraterna, palestra, passe e o café da manhã. Todos estão convidados a participar. Temos também, para quem precisar, alguns aparelhos médicos hospitalares para empréstimo. A palestra de hoje será com a Cláudia Teixeira Arroio e o tema Instantes após a morte. Agora, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer e pedir que sua luz ilumine nossos corações, trazendo paz e amor. E que os bons espíritos estejam conosco, nos amparando e nos orientando. Agradecemos a oportunidade do aprendizado e pedimos sua bênção para esta palestra. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao coral. Uma prática que não existia antes na casa, e que muda muito o ambiente. Então, para quem está esperando o passe e vem em busca de energias novas, revitalizantes, essa paz do coral ela auxilia nesse ambiente e propicia que nós possamos receber melhor as energias do passe. Então, parabéns aí para o coral e obrigado pelas canções. Eu gostaria de agradecer o convite do Daniel, do Akira e toda a equipe da casa. É uma satisfação muito grande estar de volta como um filho pródigo que retorna a uma casa que sempre me acolheu e fez parte da minha formação espírita, sempre. E estar de volta também um pouco mais próximo do estudo da doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa e que sempre iluminou minha vida e meu caminho, sempre me ajudando nos momentos aí das decisões difíceis. Então, é uma satisfação e espero poder estar sempre aqui com vocês. O tema que me foi passado para a palestra de hoje é Instantes após a morte, ou Instantes ou Momentos da Morte, Primeiros Tempos do Homem Além Túmulo. É um tema do livro Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, o item 2.1.3, Transição. Mas nós não ficamos só nesse livro, porque é um tema bastante amplo, muito profundo, e falar da morte nunca é muito fácil. A gente estuda a doutrina espírita, nós estudamos a doutrina espírita, sempre nos aprofundamos na reencarnação, mas nunca na desencarnação. E isso é um fato muito, meio cultural, até pela forma como a morte nos foi passada durante todo o tempo da nossa existência. E para iniciar essa fala, eu vou contar para vocês a lenda da morte. Essa história da lenda da morte eu ouvi de uma palestra do Divaldo Pereira Franco,
também quando abordou esse tema da morte. E essa lenda conta que na Arábia, na Antiguidade, existia um senhor muito rico de posses e que tinha alguns hábitos na sua vida diária. E um desses hábitos era tomar as suas ervas, os seus chás, todos os dias. E todos os dias ele tinha um servo muito fiel e ainda jovem, que todos os dias de manhã ia até o centro da cidade, na feira, e comprava as ervas para que esse senhor fizesse o seu chá. E naquele dia o servo saiu, como em todas as manhãs, e antes que chegasse ao mercado, ele se deparou com a morte. A morte toda caracterizada com o seu aspecto cadavérico, vestido de negro e segurando a foice que ceifa nossas vidas e a vida daqueles que nós amamos. E o servo se assustou naquele momento. E naquele momento a morte também se assustou. Enfiou a mão no bolso, pegou o seu caderninho com as anotações e ficou um pouco confusa. E o servo, aproveitando a confusão da morte, fugiu e voltou para a casa do Senhor antes mesmo de comprar as ervas que ele tinha sido incumbido de comprar. Chegou então e conversou com o seu amo, dizendo: amo, eu me deparei com a morte, mas eu consegui fugir e venho pedir encarecidamente a sua ajuda. Segundo o nosso livro sagrado, se a gente consegue se livrar da morte, se nós conseguimos escapar da morte, a morte, por sua vez, é obrigada a nos dar mais 10 anos de vida. Então, eu gostaria de pedir que me cedesse uma montaria, uma mula, para que eu pudesse sair da cidade e buscar, eles estavam em Bagdá, e buscar a cidade vizinha para me esconder da morte. O amo, até reconhecido todo o trabalho que aquele servo dedicou a ele durante todo o tempo, atendeu o pedido do servo, cedeu a montaria e ele partiu para a cidade vizinha. Quando chegou a tarde, esse senhor, necessitado das suas ervas e sem o servo para buscar, resolveu ele mesmo ir ao mercado buscar as ervas. Quando chegou ao mercado, ele também encontrou a morte. E esse senhor, inteligente, muito corajoso, questionou a morte: o que queres de mim? Pois já é a segunda vez no mesmo dia que você interfere em meus assuntos e atrapalha a minha vida. E a morte disse: mas por que a primeira vez que eu estou te vendo hoje? Ele disse: hoje pela manhã você encontrou com o meu servo. E agora à tarde também comigo. E a morte pegou o caderninho e disse: pois então, eu fiquei muito confusa naquele momento, porque eu teria que encontrar o seu servo à tarde, às 18 horas, na cidade vizinha. E eu me assustei quando encontrei ele hoje pela manhã, aqui em Bagdá. E nesse momento ele falou: mesmo sabendo que ele está aqui, eu tenho que seguir a minha missão até a cidade vizinha e estou partindo para lá. Nesse momento, essa história, uma lenda, nos traz vários pontos para nós pensarmos. Primeiro, a caracterização da morte. Toda um aspecto fúnebre, um aspecto de pavor, de medo, cadavérico, escuro e com a foice, que ceifa a vida das pessoas. Então, essa é a imagem que nós temos da morte durante toda a nossa existência. E um outro ponto é que esse é um fato da nossa vida que nós não podemos fugir.
Não tem como nós fugirmos da morte quando é o momento da partida. Então, mesmo que o cego fugiu para a cidade vizinha, ele fugiu justamente para o local onde ele deveria estar quando a morte o abraçasse. A única certeza que nós temos da vida é que um dia a morte nos chegará. Basta que nós estejamos vivos para isso. Mas o que nós vamos tentar trazer hoje aqui é uma desconstrução dessa imagem da morte. Nós vamos tentar trazer a visão espírita da morte. O Espiritismo nos traz essa frase. Essa frase está impressa na lápide de Allan Kardec, na França. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase, ela resume os princípios da doutrina espírita. Ela mostra que o morrer não é o fim, que a vida, ela é um ciclo, e a morte faz parte desse ciclo. Nós todos estamos aqui hoje e nós nos encontramos toda segunda-feira, a maioria de nós, em busca de algo. Todos nós estamos aqui buscando algo. Estamos aqui porque nos identificamos com a doutrina espírita, nos identificamos com os princípios da doutrina espírita e tentamos abraçá-lo com o objetivo de mudar a nossa existência para melhor, mudar o nosso espírito para melhor, evoluir. E aí eu questiono vocês, e me questiono também, quais são os princípios da doutrina dos espíritos? Todos nós conhecemos os princípios da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução, ele nos traz que a doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios. A existência de Deus, e esse é o primeiro deles, porque se nós não cremos na existência de Deus, todos os outros princípios se tornam nulos, porque todos estão embasados na existência de Deus. A imortalidade da alma, então que não existe o fim. O ser é criado simples e ignorante e evolui sempre por toda a eternidade. A pluralidade das existências, ou a reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados, e isso o Espiritismo nos trouxe, mas Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. E a comunicabilidade dos espíritos. Então, que existem diversos planos, diversos mundos, mas esses mundos, eles se conectam. E nós podemos ter intercâmbio entre essas diferentes dimensões. Além desses 5 princípios, a doutrina espírita, ela está embasada em questões filosóficas, científicas e religiosas. Filosóficas, porque ela discute a existência. Então, quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? É científico porque está embasado na ciência, especialmente na lei de causa e efeito. Ela vem trazer uma fé raciocinada e não uma fé cega, com base nos princípios da ciência. O próprio Allan Kardec, quando ele faz a codificação, ele usa do método científico para construir
a tese espírita. E dentro de tudo isso, nós temos então a obra espírita, aonde esses princípios estão contidos e como nós consigamos entender esses princípios. A primeira tese espírita, e onde está o espiritismo como um todo, o conceito geral do espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Aqui vocês estudam, não me lembro se é de quarta ou se é na quinta-feira, o Livro dos Espíritos, na terça. E o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, que traz todo o conceito da doutrina espírita nessas 4 partes. A primeira parte, ela trata das causas primárias. A segunda, o mundo do espírita ou o mundo dos espíritos. Na terceira parte, as leis morais. E na quarta parte, das esperanças e consolações. As demais obras que vêm na sequência, o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857 na França, e ele traz esses conceitos gerais sobre a doutrina espírita. É o primeiro livro que nós deveríamos estudar. E ele tem uma particularidade muito importante, que ele é dinâmico. Ele evolui conforme nós evoluímos. Porque conforme nós vamos evoluindo, nós conseguimos tirar de dentro dos conceitos espíritas maior profundidade. De tal forma que eu não sei se tem alguém aqui que já leu ou estudou mais de uma vez o Livro dos Espíritos, que na segunda vez que você vai ler, terceira, quarta, você consegue ler questões que parece que não estavam lá anteriormente. E você consegue interpretar as questões de forma diferente e muito mais profunda. E isso é incrível. As próximas obras, elas vão aprofundar cada uma dessas 4 partes que estão contidas no Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte das causas primárias, ela está aprofundada na Gênese, que vem trazer toda a formação do mundo, as questões de existência da raça humana, a origem da raça humana. A segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, está no Livro dos Médiuns, onde traz todas as normas e os princípios para a comunicabilidade com os espíritos. A terceira parte das leis morais, e o segundo, que eu acho mais importante, para a gente poder desenvolver o intelecto moral, é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todas as leis morais com base no Evangelho de Jesus. E a quarta parte das esperanças e consolações é o céu e o inferno. E no céu e o inferno, nós vamos encontrar... Se encarnou? Nós vamos encontrar diferentes exemplos de momentos de passagem, chegada do outro lado, momentos da morte. Então, é um dos livros importantes para que possamos entender mais do tema que nós trouxemos hoje. Então, nós vamos tentar hoje entender como o Espiritismo entende a morte, compreender melhor com base nessas obras. Então, como nós já dissemos, a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Nós nascemos e morremos muitas e muitas vezes com o objetivo de evoluir. E aí nós questionamos, então, se nós nascemos e morremos várias vezes, quantas vidas nós temos? Alguém gostaria de arriscar? Quantas vidas nós temos? Nós temos apenas uma.
nós temos apenas uma vida. Nós nascemos simples e ignorantes, nascemos e morremos, vivendo experiências diferentes dentro de uma mesma vida para que possamos aprender. Quando a gente está na escola, a gente estuda e para saber se a gente realmente aprendeu, a gente faz uma prova ou a gente coloca em prática alguma coisa. É um teste. As nossas diferentes existências na matéria, nos diferentes mundos, não somente na Terra, elas são importantes para que nós coloquemos em prática os nossos conhecimentos. Porque a gente sabe que só existe aprendizado quando existe mudança de comportamento. Enquanto eu estiver recorrendo no mesmo erro, não aconteceu o aprendizado. Então, a vida é um ciclo. E esse ciclo é para a evolução do espírito. O Espiritismo, então, entende a morte de forma natural, como parte fundamental da vida e processo evolutivo. Já começamos a olhar a morte de forma diferente. Antes pensávamos que a morte era o fim. Morreu, acabou. Eu perdi o meu filho, eu perdi minha mãe, meu pai. Essa palavra perda, já denotava que era como se fosse o fim, nunca mais nós iríamos nos encontrar. E o Espiritismo traz que isso não é uma realidade. E o que acontece então no exato momento em que morremos, no exato momento da morte? Cada caso é um caso. Cada experiência é única e individual. E do que depende isso? Depende da evolução de cada indivíduo, das ações, dos valores. E como nós devemos nos preparar para enfrentar melhor esse momento? Fazer o que nós estamos fazendo hoje, falar sobre a morte, estudar a morte, saber o que acontece. Dentro da lei de causa e efeito, como deveria ser a minha existência para que eu tivesse uma passagem melhor. Segundo o Espiritismo, a nossa verdadeira vida não é essa. Nós nascemos quando nós morremos. E se nós olharmos pelo lado espírita, nós morremos quando nascemos. Nós deixamos, no plano espiritual, antes de vir para cá, muitos entes queridos. Assim como nós nos despedimos dos entes queridos quando nós partimos daqui para lá. Mas se pensarmos, nós vamos nos reencontrar com muitos quando nós formos daqui. E vamos continuar podendo nos comunicar com aqueles que ficaram. Olha que olhar diferente. Nós já estamos colocando luz dentro daquela imagem cadavérica, com uma foice na mão. Então, a gente começa a desconstruir essa imagem da morte e trazer uma sensação um pouco mais de aceitação sobre esse fenômeno. O que mais atrapalha no momento da morte? O que mais atrapalha? O apego. O apego aos bens materiais. Se nós pensarmos que os bens materiais que nós temos aqui na Terra, até os entes queridos que nós temos aqui na Terra, estão conosco nesse momento por uma situação do momento. Mas, como nós dissemos, essa não é a verdadeira vida. Mas, muitas vezes, nós nos apegamos com a nossa casa, com o nosso carro, com os nossos bens.
E relutamos em partir porque nós não queremos nos desvencilhar desses bens. Então, o apego ao mundo material e aos bens materiais é o que mais atrapalha a nossa passagem de forma mais tranquila, mais serena. E nós podemos ver esses exemplos com as personalidades mais evoluídas que passaram pela Terra, pelo menos aquelas que nós conhecemos, né? Por exemplo, Chico Xavier. O Chico Xavier, por exemplo, morava muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele vivia muito mais lá do que aqui. Porque o apego dele aqui era quase zero. Então, os laços dele eram muito tênues. Quando ele desencarnou, deve ter sido uma passagem tão natural que quase imperceptível. Com certeza deve ter tido uma lucidez do outro lado imensa, imediata. Então, pensarmos nesses pontos para entender o que a gente pode mudar dentro da nossa vida para que a gente possa ter, não que a gente tenha que viver se preparando para a morte, mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque se nós temos uma boa vida com base naquilo que nos traz o Espiritismo relacionado a causa e efeito, com certeza nós já estaremos nos preparando para essa passagem. Mas como que a gente sabe que realmente é desse jeito? Né? Está lá na codificação espírita, mas desde que o Pentateuco espírita ele foi escrito e codificado por Allan Kardec, não pararam de nos chegar mensagens, novas revelações, todo o tempo. E eu considero que, além das obras, das 5 obras que nós citamos, e onde está a codificação espírita, é leitura e estudo imprescindível as obras de André Luiz, especialmente os 14 livros, que é quase uma sequência, né, que começa lá no Nosso Lar e vem trazendo revelações em cada uma das obras. O mais conhecido é o Nosso Lar, virou até filme, e é um exemplo de como acontece a passagem. Então, o André Luiz conta no Nosso Lar como foi a passagem dele após o desencarne. E ele se surpreende muito quando é revelado a ele que ele desencarnou como um suicida, inconsciente, pelos excessos que ele levava durante a vida. Então, exemplos que nos são trazidos pelos Espíritos que facilitam a nossa existência e nos dão exemplo de como nós poderíamos agir de forma diferente durante a nossa vida. Então, esses 14 livros eles foram escritos por Chico Xavier, né, psicografados por Chico Xavier, de 1944 a 1960. Foram 16 anos e foram escritos 14 livros. E é muito interessante porque, na maioria desses livros, nos são trazidas revelações científicas, médicas, às vezes, que naquela época a ciência ainda não conhecia. Áreas do cérebro que naquela época a ciência ainda não conhecia. E que foram descobertas depois. E a doutrina espírita é tão incrível que na Gênese, na introdução, o Allan Kardec coloca que se a ciência provar que algum ponto da doutrina espírita está equivocado, nós devemos abandonar esse ponto e seguir a ciência. Isso mostra que o objetivo realmente era trazer uma fé lógica e não uma fé cega. E dentre esses livros, além do Nosso Lar, nós gostaríamos de destacar, e se vocês quiserem se aprofundar nessa obra, o livro Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro também é trazido vários exemplos
de como a espiritualidade age nos momentos dos desencarnes, em diferentes situações de desencarne. Então, é uma obra importante para quem gostaria, né, de se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Como se opera, então, a separação da alma e do corpo? Essa é a questão 155 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Parece tão simples, né? Mas esses laços, conforme esses outros relatos, como os de André Luiz vem nos trazer, às vezes demoram muitos e muitos anos, meses, semanas, dias para se desprenderem, dependendo dos valores da vida que esse espírito, da forma que ele morreu e tudo mais. E que laços são esses? Nós sabemos também, por causa da doutrina espírita do Pentateuco e também nas obras de André Luiz, que a reencarnação ela começa na concepção. Começa na concepção, ela não acontece completamente na concepção. E ela finaliza o seu processo reencarnatório quando a criança está aproximadamente aos 7 anos de idade. O ser encarnado, ele é constituído de corpo, perispírito, que é um corpo semimaterial e que envolve o espírito e dá forma ao espírito, aparência ao espírito. Geralmente é o perispírito que vai moldar o corpo físico com base nas genéticas dos pais, mas ele vai escolher os genes que são mais necessários para aquela existência dele, para que ele possa ter aprendizado. E o perispírito, na hora da reencarnação, ele se liga ao corpo molécula a molécula. Se a gente pensar que na concepção, quantas moléculas nós temos na concepção? Depois que se uniram os gametas, nós temos uma molécula que vai começar a se subdividir. E quando nós olhamos o espírito constituído com o seu corpo astral, ele está ligado a uma molécula só. Então, naquele momento, a reencarnação ainda não pode acontecer completamente. Ela vai gradualmente se ligando, se acoplando. E aí, esses laços, após os 7 anos, vão ficando cada vez mais fortes e unidos ao corpo, embora eles sejam expansíveis. E o espírito, ele tem alguma liberdade para visitar o plano espiritual. Alguns médiuns têm a capacidade de desdobramento. Só que qual é a diferença? Quando nós estamos dormindo, esses laços eles se expandem e eu posso visitar o plano espiritual. Quando um médium ele se faz um desdobramento, o espírito ele se distancia do corpo. É quase uma morte, é quase o mesmo processo. Por isso que muitos espíritos, depois que desencarnam, não acreditam que desencarnaram, porque o processo às vezes é tão sutil que ele não consegue perceber a mudança de corpo, principalmente quando ele está muito ligado ainda ao corpo material. A diferença quando nós estamos dormindo ou em desdobramento, ainda encarnado, é que esses laços eles estão ainda ligados ao corpo. Quando nós assistimos Nosso Lar e as obras de André Luiz, em reuniões no plano espiritual participam alguns encarnados. E aí eles conseguem distinguir um e outro pela presença desse cordão fluídico ou fio de prata. Essa ligação permite que o espírito ele não se
desacople totalmente do corpo, e se qualquer coisa que acontecer com o corpo, ele volta imediatamente para o corpo na velocidade do pensamento. Se aí ele passar por algum perigo, ou escutar algum barulho, ou que ele tenha que acordar de alguma forma, não sei se alguém já passou pela situação de que está quase dormindo, e de repente parece que cai da cama e leva um susto. Quem já passou por isso, levanta a mão. Tá? Então, eu estou quase dormindo e de repente o meu espírito volta e eu acordo. Então, isso é bastante comum. Como nós podemos auxiliar um familiar ou um amigo que está em processo de desencarnação? Nós podemos ajudar de alguma forma? Em todos os casos, o melhor auxílio é a oração. Nos mantermos em oração. Isso auxilia muito. Como nós dissemos que esses laços eles têm que ser desfeitos, para que a desencarnação ela ocorra de forma completa, orar, estar ali presente, mas não apegado ao ser que está desencarnando, é importante para que ele tenha um desencarne mais tranquilo e mais rápido. Muitas vezes nós vamos a velório ou mesmo visitar hospitais e o que encontramos é muito barulho, muita conversa, muitas coisas que não estão nem relacionadas ao ambiente que está ali. Isso atrapalha muito. Então, se cada um de nós, como espíritas, toda vez que formos a um velório ou visitar um doente, nos mantivéssemos em oração, ajudaria muito esse processo de desencarne. Uma outra forma é não nos apegarmos. Às vezes nós amamos tanto a pessoa que esse amor, às vezes, ele se torna um pouco possessivo. Então, ao invés de nós deixarmos ir e aceitarmos o momento, embora seja doloroso para nós, às vezes nós queremos que a pessoa fique independente da condição. Isso também é ruim. E aí eu trouxe um exemplo bem recente, Eu trouxe um exemplo da mídia, porque é isso que a gente fica sabendo, mas agora há pouco tempo teve o passamento da Preta Gil, E eu li em alguma matéria sobre o desencarne dela, uma conversa que o Gilberto Gil teve com ela alguns dias, alguns meses antes dela desencarnar. E ele disse para ela que se ela tivesse se tivesse sendo muito pesado para ela, que se tivesse chegado a sua hora, para que ela aceitasse e se deixasse ir. É uma situação muito difícil para um pai, falar para um filho, mas muitas vezes é uma prova de amor. E ela se manifesta depois em algumas entrevistas comentando sobre isso. De acordo com ela, esse momento foi um divisor de águas que fez com que ela tivesse menos medo do fim da vida. Também trazendo algumas falas dela para a entrevista no ano passado, uma entrevista que ela deu na Roda Viva, ela disse que, refletindo naquelas madrugadas muito difíceis na UTI, fui me conectando com a energia da morte, que é de vida também. Eu comecei a pensar porque era uma realidade. Eu sempre tive fé. Te digo que algo mudou. Hoje tenho menos medo da morte. A gente acha que às vezes o sofrimento a gente quer tirar com a mão, das pessoas que nós amamos. Mas nós não sabemos qual é a necessidade, qual foi o plano de vida que aquela pessoa fez antes de reencarnar.
Então, muitas vezes, se ela não tivesse passado por esse período, ela não teria aprendido tanto como a gente consegue ver nessas palavras. Não tenho mais aquela angústia, mas a doença humaniza de verdade a morte. Te aproxima muito da morte e você faz uma desconstrução desse tabu. Então, é uma reflexão para que a gente possa levar para casa e pensar um pouquinho sobre isso. Continuando aí no nosso estudo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 163, o Allan Kardec questiona para os espíritos: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí ele vai continuando, que a duração desse tempo de perturbação vai depender da evolução do espírito. Então ele vem discutir sobre isso na questão 164, onde os espíritos respondem, esclarecendo que a duração dessa perturbação é relativa ao grau de evolução do espírito. Na 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Então aqui, espíritos, ou amai-vos e instruí-vos. Então eles dizem que influencia muito, pois que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Porque se não fosse assim, somente quem tem conhecimento do Espiritismo teria uma boa passagem. Então, conhecer o Espiritismo auxilia, mas nós vemos muitos espíritas ainda se desesperando durante o momento da morte. Porque conhecer é uma coisa, aprender e vivenciar é outra. E isso é gradual, gente, faz parte do processo da vida e do nosso aprendizado. Não é porque nós conhecemos a doutrina espírita que nós vamos mudar da noite para o dia. Essa mudança é gradual e tem o seu tempo para acontecer, e isso é necessário. E nós teremos sempre o auxílio dos espíritos amigos durante essa passagem, esse momento. Aliás, nós temos auxílio desses espíritos amigos durante toda a existência durante toda a nossa existência. Só que nem sempre eles podem agir como gostariam de agir. Naquele livro que eu citei para vocês, Obreiros da Vida Eterna, vários capítulos de casos de desencarne que os espíritos amigos tentam desatar os laços que prendem o espírito ao corpo para que aconteça o desencarne. Eles têm muita dificuldade, principalmente por causa do apego daquele espírito desencarnante aos bens materiais. Nós nos atraímos por afinidade, e os espíritos amigos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então eles só podem agir ao nosso favor quando nós pedimos e nós nos afinamos com eles, para que possamos ter esse auxílio. Resumindo, a morte faz parte do ciclo natural da vida. A morte é um fato e precisamos pensar e nos prepararmos para esse momento. Nossas ações, valores e conhecimento poderão facilitar ou dificultar a nossa passagem. O apego aos bens materiais e as tendências mal resolvidas na Terra
influenciarão negativamente as condições do nosso desencarne. A oração facilitará a nossa conexão com os espíritos que vêm em nosso auxílio nesse momento. Nossos entes queridos podem nos auxiliar com a oração e o desapego. Devemos agradecer pela oportunidade da vida na Terra e pela oportunidade do crescimento, mas ainda mais agradecer pelo retorno à nossa verdadeira vida, à pátria espiritual, depois de uma existência de aprendizado. Esse trecho é de uma música, vou ler só um pedaço do trecho, é uma música a música do Elton John, e a letra, não vou me lembrar, mas é em parceria, e fala um pouquinho desse ciclo da vida. Desde o dia em que chegamos nesse planeta, e piscando, seguimos em direção ao Sol, há mais para ver do que jamais foi visto, mais para fazer do que jamais foi feito. Há muito para absorver aqui, mais para encontrar do que jamais foi encontrado. Mas o Sol, rolando alto no céu de safira, mantém o grande e o pequeno no ciclo sem fim, nesse ciclo da vida. É a roda da fortuna através da dor, do desespero e da esperança, através da fé e do amor, até encontrarmos o nosso lugar no caminho que se revela no ciclo da vida. Vamos lembrar, amigos, do ciclo da vida: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Muito obrigada pela atenção de vocês, muita paz, que vocês possam encontrar a energia e a saúde que vieram buscar aqui. Muito boa noite.